Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot Lashon Hara, a gente chega agora na oitava Alachá do sétimo capítulo e conta pra gente a Gemara a seguinte historinha. Aparece na Gemara uma história que certa vez alguém chamado Zigud viu uma pessoa chamada Tuvia fazendo algo de errado. Esse Tuvia fez algo muito errado e essa pessoa chamada Zigud viu. Na hora que ele viu isso, ele chegou para Rav Papa, que era o rabino da região, e falou para Rav Papa: olha, eu vi o Tuvia fazendo tal e tal coisa. Rav Papa ouviu o que Zigud tinha a dizer, ouviu o que aconteceu, pegou esse próprio Zigud que dedurou o amigo, que dedurou Tuvia, e mandou baterem nele. Mandou ele receber chicotadas por ter falado mal de Tuvia. Agora, por quê? O que Zigud fez de errado? Daqui saiu até um pequeno provérbio que tinha na época da Gemara: Tuvia pecou e Zigud apanhou. Uma pessoa fez algo de errado e o outro acabou pagando a conta. O que aconteceu aqui? Por que Zigud apanhou? Então tem uma certa discussão entre os comentaristas, mas uma das explicações diz o seguinte: o problema de Zigud é que ele era uma pessoa só. Na hora de testemunhar que alguém fez algo de errado, precisa de duas testemunhas. Uma testemunha só não pode testemunhar que o outro fez algo de errado, porque ele não vai ganhar nada com isso, ele não vai conseguir mudar nada com isso, porque uma testemunha não tem credibilidade de acordo com a Torá, precisa de pelo menos duas testemunhas. Aprenderam daqui alguns mefarshim, alguns comentaristas, algo ligado a Alachot de Lashon Hara. Se alguém vai contar uma coisa que ele viu que outra pessoa fez, se ele não vai ser acreditado, se ele não tem credibilidade como duas testemunhas, ele não pode contar. Mas, se a pessoa tem credibilidade como duas pessoas, como duas testemunhas, ou seja, se alguém que eu conheço que está me contando, se Rav Papa, por exemplo, conhecesse esse Zigud e soubesse que ele não mente em situação nenhuma e o que ele está falando é 100% verdade, nesses casos é permitido falar. Então, se é alguém que é acreditado, ele tem credibilidade como duas pessoas, ele sabe que o rabino da pessoa que fez algo errado, o educador dessa pessoa que fez algo errado, ou alguém que pode controlar e influenciar essa pessoa, ele vai acreditar no que ele está contando. Nesse caso, ele sim pode contar. Zigud não podia ter contado porque ninguém conhecia ele não tinha credibilidade. Mas alguém que ele é confiável, que sabem que ele só vai falar o que é 100% verdade, ele pode contar com duas condições. Primeira condição, de que ele próprio tenha visto isso. Então, alguém que viu uma pessoa fazendo algo errado, e ele mesmo viu essa pessoa fazendo isso errado, e não tem outra explicação, a única explicação é que ele realmente estava propositalmente fazendo algo de errado, ele pode contar isso para alguém que tem influência sobre a pessoa, se ele mesmo viu. Não que ele ouviu dizer que alguém fez isso, se ele próprio viu. Essa é a primeira condição. E a segunda condição, que quando ele conta isso, quem está ouvindo não está ouvindo e acreditando completamente 100% no que foi dito, ainda assim, já que tem aqui um problema de Lashon Hara, quem ouve a história sendo contada, ele pode simplesmente suspeitar, tomar cuidado e levar em consideração o que foi dito, mas também mesmo nesse caso em que é alguém com credibilidade, que você confia nele, mesmo nesse caso você tem que somente suspeitar e não pode acreditar completamente. Shavua Tov, continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente chega agora no sétimo capítulo, nona Alachá. Estamos vendo certas situações em que as circunstâncias me levariam a acreditar no que foi dito, mas mesmo assim, devido à proibição de ouvir e falar Lashon Hara, eu não posso acreditar no que foi dito, somente suspeitar. Em breve teremos situações em que eu posso acreditar no que foi dito, algumas alachot para frente. Nessa alachá, fala para a gente o Chafetz Chaim de algo chamado Messiach Lefi Tumo. Messiach Lefi Tumo significa alguém que durante uma conversa, a pessoa acabou contando uma Lashon Hara de forma inocente. Ou seja, ele não fez isso por maldade, ele não fez isso para falar mal de alguém, ele não fez isso para espalhar um boato, espalhar alguma coisa. Simplesmente, durante a conversa, ele estava conversando, estava comentando sobre alguém e acabou contando uma Lashon Hara. Agora, do modo que ele contou, demonstra que isso foi feito de forma inocente. Significa que, por exemplo, ele nem sabia que é errado, ele nem sabia que tem problema, ele nem sabia que você ia tirar conclusões erradas disso, conclusões de que essa pessoa fez algo de errado. Ele realmente contou isso de forma inocente, sem a mínima maldade. Nesse caso, nessa situação, levanta a dúvida, será que eu posso acreditar no que ele falou ou não? Quando alguém intencionalmente falou mal de outra pessoa, eu sei que ele está disposto a fazer Lashon Hara, talvez ele também está disposto a mentir, enganar, inventar coisas. Mas aqui é uma pessoa boa que contou algo na inocência, então eu poderia pensar que nessa situação, realmente eu posso aceitar isso como verdade, porque não foi feito com intenção de Lashon Hara. Mesmo assim, fala para a gente o Chafetz Chaim que se eu posso julgar positivamente a pessoa
que fez o que foi dito. Ou se foi um comentário sobre aquela pessoa, ele não vai passar na faculdade, ele não foi muito bem nas provas, por exemplo. Ou seja, falou que uma pessoa não é muito inteligente. Mas foi feita de uma forma inocente, numa conversa simples, sem maldade. Nesse caso, também é algo que não é ligado a algum ato que ele fez, é um julgamento dessa pessoa, se ele é inteligente ou não é inteligente. Tem outras circunstâncias que podem fazer com que a pessoa não tire uma boa nota, por exemplo. Então é algo que eu poderia, digamos assim, julgar a pessoa de outra forma, não necessariamente decidir que ele fez algo de errado. Ou se, por exemplo, essa pessoa que contou, ele contou isso que ele ouviu dizer que alguém falou algo do tipo. Ou seja, eu não tenho certeza absoluta de que o que aconteceu é realmente do jeito que aconteceu, que a pessoa foi julgada corretamente, que a informação está chegando em mim de forma correta. Então, mesmo que a pessoa contou isso sem maldade, sem intenção de fazer Lashon Hará, embora eu talvez não tenha transgredido realmente aqui a proibição de Lashon Hará, porque essa não foi a intenção, mas de qualquer jeito eu não posso acreditar no que for dito, eu posso somente suspeitar, mas não acreditar a ponto de contar isso para outras pessoas, desprezar, envergonhar essa pessoa ou causar para ela qualquer tipo de prejuízo financeiro. Então, mesmo que isso chegou a mim de forma inocente, eu não posso acreditar por ser Lashon Hará e não posso fazer atos que podem gerar alguma consequência, alguma perda para a pessoa sobre a qual foi falada. Olá a todos, chegamos agora nas Halachot 10 e 11 do 7º capítulo. Traz para a gente o Hafetz Haim uma situação na qual é permitido acreditar no que foi dito. Fala o Hafetz Haim que se nikarim divrei emet, aí é permitido a pessoa acreditar. Ou seja, se a história que foi contada, o que disseram, combina muito com o tipo de pessoa, com a personalidade, com os atos dele geralmente, com o modo como essa pessoa se comporta. Quando contaram uma coisa de alguém, numa conversa simples, não com a intenção maldosa de falar Lashon Hará, mas algo que foi contado durante uma conversa, durante uma história, e o que foi dito combina muito com a pessoa que fez, quando você ouve isso, você fala, tem a cara dessa pessoa, certeza que ele fez isso, se nikarim divrei emet, se realmente pela história, pelo contexto, pelo modo do comportamento, dá para ver que realmente isso aconteceu do jeito que foi, essa pessoa fez alguma coisa de errado, nessa situação é permitido acreditar, porém tem uma condição, obviamente, a condição de que se dá para julgar a pessoa positivamente, dá para explicar que ele teve boa intenção nesse caso, então esse é o melhor, esse é o correto a fazer. Se dá para entender que a pessoa não fez isso errado de propósito, algo do tipo, então a gente deve julgar ele favoravelmente. Mas, se é alguém que faz isso várias vezes, alguém que costuma fazer essa coisa errada, alguém que costuma dedurar os outros, por exemplo, ou falar mal de outras pessoas, e você ouviu dizer que ele falou mal de você, que ele falou mal para o seu chefe, ou algo do tipo, você reconhece que realmente o que essa pessoa faz é algo que ele está acostumado a fazer, várias vezes ele fez isso, e você sabe que a intenção dele é geralmente negativa, nesse caso é permitido acreditar no que foi dito, já que não dá para julgar a pessoa favoravelmente, e o modo como foi contado demonstra que realmente aquilo é verdadeiro. Então, nesses casos, a pessoa pode acreditar e se afastar de quem foi contado isso, até que essa pessoa faça tchuvá. Se você sabe que é uma pessoa que realmente ele costuma fazer isso várias vezes, e alguém viu ele fazendo, e realmente você sabe que essa pessoa costuma falar mal dos outros, costuma enganar os outros ou algo do tipo, e não tem como julgar ele favoravelmente, esse é o tipo de comportamento dele, isso que ele sempre faz, e chegou em você um comentário, alguém contando uma história que realmente combina com ele, nesses casos é permitido acreditar e se afastar completamente dessa pessoa até que ele venha a fazer tchuvá.